Boa noite, aqui estamos com o toque do dia, com essa alegria de poder transmitir a palavra de Deus, alcançar seus corações, suas mentes, sua alma, seu interior. Esse é a obra do Espírito Santo, do verbo, da palavra de Deus, alcançar, né? Passar todas essas barreiras que está entre nós e a palavra, né? O verbo, que é o próprio Cristo, né? Então, realmente, a palavra tem que nos alcançar, o nosso interior. E hoje nós temos nosso convidado, Arthur Torresan Campos, ali da comunidade Monte Sião, do pastor André, Vitor Paulo. Hoje, o André, que sempre está ministrando louvor ali, colaborando com a obra do Monte Sião. Hoje ele foi convidado, já não é a primeira nem a segunda vez que ele está no toque do dia, para trazer esta palavra, né? Jesus, o centro, né? Que é a palavra do Arthur essa noite. Então vamos chamar Arthur para que ele possa transmitir o que Deus tem colocado no seu coração. Arthur, por favor, chega até aqui. Um grande prazer estar aqui mais uma vez e poder compartilhar com os irmãos, poder compartilhar com vocês que estão online, os amigos que estão nos ouvindo, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E muitas vezes nós ouvimos sobre Jesus ser o centro, né? Que Jesus é o centro da nossa vida, que Ele deve ser o centro, ou até mesmo que Ele já é o centro na nossa vida. Porém, muitas vezes nós entendemos isso somente como uma ideia e acabamos não vivendo esse Cristo no centro da nossa vida, porque existem coisas que nos tiram, coisas que nos afastam dessa verdade, que é deixar Jesus tomar o centro da nossa vida. Em Romanos 11:36 fala que porque todas as coisas são dele, para Ele e por Ele, né? Jesus é o início, Ele é o fim e Ele é o durante também, né? Então todas as coisas que nós temos, todas as coisas que somos, tudo aquilo que nós podemos fazer deve ser em glória, em entrega a Ele. Então essa é a vontade de Deus, né? Se nós podemos falar que se Deus tem a vontade dele máxima é que nós vivamos com essa verdade em nós. Mas existem coisas, como eu disse, que nos tiram, né, desse prumo, nos tiram desse trilho de fazer a vontade de Deus, nos tira desse trilho daquilo que Deus propõe na sua palavra, e muitas vezes nós tomamos escolhas fora dessa verdade, fora dessa palavra do Senhor, ou até mesmo nós não conseguimos entender Jesus como centro. Tem uma história na Bíblia, lá em Lucas 14, né? E eles começam, e Jesus começa ali a falar sobre uma ceia, sobre um momento de que ele estava preparando. Existia um homem que estava preparando uma ceia, né? E nós vamos ler aqui Lucas 14 de uma forma bem breve, né? Vamos começar no versículo 15, fala: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. 16, e ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas. E o primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O 19, outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado também. E o versículo 20 diz: E outro disse: Casei-me e por isso também não posso ir. Então nós vemos aqui 3 desculpas, né, para aquele momento de festa. Existia uma festa, existia um noivo, né, que estava preparando uma grande ceia, um grande banquete. Existia um homem, na verdade não era um noivo, era um homem que estava preparando um grande banquete, e ele falou para o seu servo: vai e chame todos os convidados. Essas pessoas que foram convidadas,
Não sei você quando faz seus aniversários, você envia um convite, você manda uma mensagem, você liga para a pessoa convidando, ó, dia tal vai ter meu aniversário, vai ter a festa do meu filho, vai ter o meu casamento, ou eu vou dar um jantar aqui em casa e você é meu convidado a estar nesse dia. Então essas pessoas, elas tinham sido convidadas, elas receberam um convite para estar presente nesse jantar, porém, depois que esse jantar começou, essas pessoas começaram a dar as suas devidas desculpas, né? Então, esse texto fica muito claro que aquelas pessoas, elas não estavam muito interessadas em participar daquela janta, não estavam muito interessadas a participar daquele momento de comunhão. E vamos trabalhar aqui ponto a ponto, né, qual foram essas desculpas, ou o que levou esses homens, o que levou esses convidados a darem essas desculpas, né? A primeira desculpa foi qual? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. O que esse campo quer dizer? Fala sobre as nossas conquistas, sobre aquilo que nós possuímos, né? Aquilo que a gente conquista com o nosso trabalho, aquilo que a gente pode colocar, né, dentro da nossa herança, do nosso patrimônio, aquilo que nós possuímos. Aquele homem, ele tinha comprado um campo e ele precisava ver aquele campo, ele precisava cuidar da documentação, ele precisava ir atrás daquilo e não podia participar daquele jantar, daquela ceia, né, porque ele tinha comprado esse campo. A segunda desculpa, comprei 5 juntas de boi. E essa segunda desculpa fala muito sobre aquilo que a gente adquire, né, sobre aquele nosso trabalho, o nosso afazer, né, aquilo que a gente coloca a mão no arado, onde a gente trabalha. Às vezes nosso trabalho, por exemplo, eu tenho uma academia, eu trabalho ali na minha academia, então às vezes aquilo ali nos tira desse convite de Jesus de participar, né, dessa ceia. E teve uma terceira desculpa também que fala, eu não posso participar dessa ceia porque eu acabei de casar. Então também os relacionamentos eles têm o poder também de tirar Jesus do centro da nossa vida. Então essas 3 desculpas são 3 desculpas corriqueiras que nós podemos ouvir, né? Quantas vezes nós não demos essas desculpas para não estar participando da obra? Ou quantas vezes nós não demos essa desculpa para não conhecer mais sobre a palavra, para não estar mais ligado com aquilo que Deus tem para nós, né? E quantas vezes também nós não demos essa desculpa para uma missão, aquilo que Deus tem mostrado como um grande desafio, um grande convite, algo que Ele já falou no seu coração, ou algo que o seu coração já brilhou para fazer, ou já se entusiasmou muito, e hoje você tem essas desculpas na manga. Veja bem, eu não consegui fazer porque eu tenho coisas, né, que eu comprei, eu tenho outros sonhos, né, eu tenho outras ideias. Veja bem, eu não quero participar disso nesse momento, então eu quero cancelar aqui a minha participação nesse sonho. E outra desculpa que nós vemos são as juntas de boi, né? Essas juntas de boi são um trabalho. Ele queria ver, né, se compensava. Esse homem certamente comprou alguns bois para trabalho, né? Ele queria ver se aqueles bois eram bons mesmo, né? Então, quantas vezes o trabalho nos tira também disso, né? Não consigo ter tempo, quando eu me aposentar, ou vou esperar tirar umas férias, ou, né, espera um pouquinho mais, ou talvez eu peço dispensa ali do meu trabalho e mais para frente eu vejo isso. Agora não tem como, eu estou adquirindo, eu estou no meu melhor momento, eu estou crescendo, estou evoluindo, né? E também, não, eu acabei de me casar, eu sou recém-casado, né? Meu esposo ou minha esposa não está na mesma ideia, ele está com outro entendimento. Então são coisas corriqueiras no nosso dia a dia que tira essa centralidade de Jesus. E o mais importante de nós sabermos é que quando Jesus Cristo, ele está no lugar central em nossas vidas, todas as outras coisas também se encontram em seu devido lugar. Então, quando nós trazemos Jesus e buscamos Ele, como a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, as outras necessidades serão acrescentadas, né? Mateus 6 fala que o Pai, Ele sabe as necessidades, sabe do que você precisa, né? E Jesus fala, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, eles não têm armazém para guardar comida, mas o Pai dá a comida necessária para cada dia, né? Os lírios não conseguem tecer roupas, mas nada se veste tão bem quanto Ele nessa terra. Não buscamos o reino de Deus,
né? E aqui nós entendemos que quando Jesus ele está no centro, todas as outras coisas são acrescentadas, todas as outras coisas ficam no seu devido lugar. Então, se por acaso você tem um sonho de adquirir novas coisas, de ter um trabalho melhor, ou de se casar, se relacionar com uma pessoa, entenda que o centro da sua busca primeiro deve ser o Senhor, né? Você não pode dispensar esse casamento, você não pode dispensar esse convite dessa ceia, né? Você não pode desperdiçar esse momento de encontro com esse Senhor. E é interessante que nessa parábola contada por Jesus, dessa ceia, depois fala, voltando, no versículo 21, fala, voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então esse senhor ficou irado, né, e disse, sai depressa às ruas e becos da cidade, e pode trazer aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois ele disse ao servo, Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar nessa festa. Então respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todas as pessoas a entrar, para que fique cheia a minha casa. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo de Jesus, que a sua casa, que esse lugar que ele preparou para nós, como ele fala ali em João, que esse lugar que ele preparou há muitas moradas. Então o desejo desse Senhor é que todos estejam presentes. É interessante que as pessoas que foram convidadas ali, possivelmente essa aplicação mais teológica seria ali falando dos judeus, né? Que Jesus veio para aqueles ali não o receberam, né? As pessoas que tinham a informação mais por completo do que os gentios, né? Eles sabiam, eles esperavam esse Messias, né? E essa aplicação talvez ficaria mais precisa dentro desse contexto. E ali ele fala que sai pelas ruas então, meu servo, e chama os coxos, os aleijados, aqueles que não podem andar, né? Os pobres. E quem seriam essas pessoas, se a gente fosse fazer uma análise mais teológica desse versículo? São os gentios, são aquelas pessoas, somos eu, somos você, as pessoas que foram alcançadas de uma forma secundária pelo Evangelho, né? São aquelas pessoas que estavam fora daquela tradição judaica, né? Então o Senhor ele nos chama, nos convida para essa grande festa. E é interessante que mesmo depois desse convite, aquela casa ela fica com muitos lugares vazios ainda, né? Isso fala sobre o amor do Senhor. O amor do Senhor ele emana mais do que a corrupção do homem. Sempre tem lugar à espera, sempre tem um lugar vazio no Senhor, um lugar para você se sentar. Sempre tem um lugar para o arrependimento. Nunca essa porta não está fechada, não tem um número exato de salvação. Sempre tem disponível para mais pessoas, né? Esse é o coração do nosso Pai. Tem um livro que eu li há pouco tempo que fala sobre o coração de Jesus, de ser um coração de amor, um coração manso, um coração humilde. E é interessante que ele faz um contraste da ira do Senhor com esse amor, né? E ele fala que essa ira, por mais que também faz parte do caráter de Deus, essa ira justa do Senhor, ela deve ser uma ira que é instigada. O coração de Deus ele é pronto a amar, né? Mas a ira do Senhor ela precisa ser provocada, né? Você vê a todo momento na história do povo judeu, na palavra, se você pegar, né? E fala que Deus se irou por causa da corrupção do homem, porque as pessoas foram desobedientes, ou porque não seguiram os seus mandamentos, a sua direção, e aquela ira veio sobre ele com o intuito de trazer ele de novo para um prumo, né? Então, nós entendemos que o Senhor, a primeira reação, quando você dá um susto numa pessoa, ela tem aquela primeira reação dela. Nós podemos dizer que a primeira reação do nosso Senhor é o amor e é a misericórdia estendida, né? E você não precisa provocar o amor do Senhor, ele é totalmente espontâneo, ele é totalmente legítimo, né? De uma coisa fácil de ser expandida. Então eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, queria deixar essa mensagem para você, que você possa entender que o Senhor Jesus ele deve ser esse centro da sua vida, que não existem desculpas suficientes, não existe nada que possa apagar esse convite na sua vida, né? Por mais que muitas vezes nós tentamos fugir desse compromisso, dessa responsabilidade de dizer sim ao Senhor, de dizer sim para essa festa, de participar daquilo que o Senhor está fazendo. E aqui eu não quero me atentar somente à salvação, mas eu quero me atentar também em expansão de reino aqui na terra, aquilo que o Senhor tem colocado como chamado, aquilo que o Senhor tem te dado como missão de vida, né, como direcionamento para a sua vida.
né? Eu não estou dizendo aqui que você somente participa dessa ceia se você estiver dentro de uma igreja. Você tem como participar desse chamado, dessa ceia dentro do seu ambiente de trabalho, buscando o Senhor em primeiro lugar, colocando o Senhor à frente de todas as coisas. Eu entendo que, por mais que nós temos um trabalho que ele não é um trabalho eclesiástico, e nós costumamos chamar isso de trabalho secular ou trabalho paralelo, né? Mas esse trabalho ele também deve ser de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Deve ser um trabalho de pessoas justas, entregar o melhor serviço possível à sua população que você trabalha. Nós entendemos que trabalhar também é adorar, né, ao Senhor. Então eu vejo que o Senhor ele não vê com bons olhos aquelas pessoas que são descompromissadas no seu ambiente de trabalho também, ou são descompromissadas com o seu patrimônio, ou até mesmo são descompromissados com os seus relacionamentos. O Senhor quer realmente que você ame sua família, que você ame sua esposa, que você tenha tempo com sua esposa, com seu marido. O Senhor quer que você se atente aos seus bens, que você cuide bem disso, que você trabalhe, porém que você busque a Ele em primeiro lugar, que você coloque o Senhor à frente desses momentos. Quando nós temos Jesus no centro da nossa vida, todas as outras coisas se colocam no lugar devido. Isso nós temos que ter bem claro no nosso coração. E se por acaso você seja uma pessoa, poxa, mas eu não tenho relacionamento algum, eu não tenho bens, eu não tenho trabalho, estou desempregado, então talvez o convite aqui para você é como aquele segundo convite, né? Para as pessoas que estão aleijadas, as pessoas que sentem falta de algo na sua vida, o Senhor, não consigo conquistar aquilo. Existe um convite para o Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar e essas coisas serão acrescentadas até você. Entenda que existe sempre um lugar disponível à mesa, existe muita comida, o cordeiro ele é grande, né? Quando a gente fala sobre Páscoa na Bíblia, né? Tinha essa recomendação de você pegar o cordeiro na Páscoa e se alimentar dele todo, né? E se por acaso sobrasse, você dava para as pessoas, para os vizinhos, né? E esse cordeiro que morreu por nós, ele é muito grande e ele alimenta muitas pessoas, né? Nós podemos alimentar muitas pessoas através de Jesus. Nós temos muito que ensinar através desse Cristo. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, espero que vocês tenham compreendido da forma que eu compreendi esse texto de Lucas 14, né, que vocês possam se alimentar disso, entender que Jesus precisa ser o centro, né, Ele quer ser o centro da sua vida, não porque Jesus tem a necessidade disso, mas porque você, sem esse Jesus no centro da sua vida, você se torna uma pessoa perdida, uma pessoa sem rumo, uma pessoa que não sabe para onde ir, né, e não somente no meio da salvação, mas também de um chamado, né, do que fazer. Nós vemos hoje muitas pessoas preocupadas em ir para o céu, eu quero aqui aceitar o Senhor Jesus, porque eu quero um lugar no céu, e isso é muito bom, né? Mas quantas pessoas estão compromissadas em fazer uma expansão desse reino aqui na terra? Nós sabemos que o reino de Deus ele já começou a partir do momento que Jesus desceu à terra e deixou o Espírito Santo. Esse reino já começou. Por mais que ele não está completo e por mais que ele não está ainda como Jesus reinando desse reino sobre todas as coisas, porque nós vemos muitas desgraças, muitas doenças, muitas coisas acontecendo. Isso é prova do reino que o reino de Deus ainda não alcançou a sua magnitude, porque fala que a Nova Jerusalém ela vai ser um ambiente completo, um ambiente onde não há falta de nada, onde não tem problemas, é um lugar, é o céu, né? Então nós sabemos que esse ambiente não chegou. E nós estamos aqui em treinamento. Assim como um noivo se prepara para um casamento, uma noiva se prepara para um casamento, se adornando, se arrumando, nós estamos aqui como igreja do Senhor nos preparando para reinar com Ele. Amém? E é bem interessante isso, porque depois que nós casamos, nós iremos reinar com Jesus. Você entende isso? Você entende que o papel da mulher no lar é edificar uma casa, o papel da mulher é guardar as coisas da casa, é cuidar, é organizar as coisas da casa. Então o seu papel como futura esposa de Cristo, como igreja, é organizar essa casa, é estar preparado para fazer isso. Então nós devemos estar bem preparados para reinar com Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, que Ele seja o centro da sua vida, em nome de Jesus. A palavra é rica, né? E nós não devemos perder a oportunidade quando o convite é lançado, né? Você quer a oportunidade, passe, né?
Então é importante nós estarmos sempre prontos para dizer sim a Jesus Cristo, né? Sim para a obra, né? Para o ministério, para envolver realmente com a obra, não ser mais um cristão na face da terra, mas aquele que faz a diferença, aquele que está ativo, né? Colaborando com o seu pastor, né? Na igreja onde você se encontra, né? Fazer parte dessa igreja onde esse pastor realmente está disposto e está necessitando de pessoas que realmente quer ser utilizados na mão de Deus, né? E não devemos perder a oportunidade, porque o tempo passa rápido e quando vemos o tempo passou. E que fizemos com o tempo, né? Com Cristo? O que estamos fazendo com a nossa salvação, com o reino? O que eu tenho feito? Então, Arthur foi muito feliz em falar sobre esse centro, né? Que Jesus Cristo realmente tem que tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Então, queremos agradecer por Arthur, por essa disposição dele de chegar até aqui no toque do dia e compartilhar essa palavra tão rica. Assim, queremos agradecer a atenção de todos e na próxima quinta-feira estamos novamente aqui com o Toque do Dia para deixar esse recado que Deus tem para todos, tá bom? Então, quero agradecer e uma boa noite, que Deus abençoe a cada um. Aqui terminamos com o Toque do Dia dessa quinta-feira.